Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Hoje vamos ao último capítulo da primeira carta. Depois temos a segunda e a terceira carta. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler do capítulo 1 ao 21, do verso 1 ao 21. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que deva pedir. Toda injustiça é pecado, e não há pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela tua palavra, por essa porção da tua escritura, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê, ó Deus, a tua unção, que o teu Espírito, ó Deus, me dê as palavras, para que eu possa falar à tua igreja dessa noite. Não permita, Senhor, que seja algo vindo de mim, não permita, Senhor, que as minhas fraquezas e que as minhas incapacidades, ó Pai, impeçam a tua igreja de ouvir a tua voz nessa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Chegamos aí ao final da primeira carta de João. Nós temos aqui nesse capítulo uma declaração mais concisa da razão que ele escreveu essa carta. Nós sabemos que João escreveu o evangelho que leva o seu nome. Nós sabemos que ele escreveu esse evangelho para os não crentes, para que os não crentes pudessem vir a crer. Vamos lá, Evangelho de João, rapidamente, deixe marcado aí a primeira carta, mas vamos lá no Evangelho, João capítulo 20, versos 30 a 31. Tem aí o título que a Sociedade Bíblica coloca, né? O objetivo deste Evangelho.
Veja por que João escreveu o Evangelho. João 20, versos 30 e 31. Os dois últimos versículos do capítulo. Olha o que João escreve. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Qual o objetivo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, vejam, João escreveu o Evangelho para aqueles que ainda não criam no Senhor Jesus, com o objetivo de que eles viessem a crer. Crer em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Para quê? Para que, ao crerem, eles tenham a vida eterna. Agora, volta lá para a carta de João e veja o objetivo da carta. E para quem ele escreve? No capítulo 5, verso 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem. Esses são aqueles que já creem. Que creem no nome do Filho de Deus. E para que ele escreveu? Para que saibam que tem a vida eterna. Então, esse é um pequeno resumo desse capítulo, porque nós sabemos que João, como pastor, ele tem escrito essa carta como uma advertência contra os falsos mestres. Nós vimos isso desde o início. E que ele, para que os seus discípulos pudessem reconhecer quem eram os verdadeiros mestres, ele deu a eles 3 testes. Um teste moral, que tem a ver com a maneira como eles se conduziam, um teste social, que tem a ver com o amor e com a comunhão entre os irmãos, e um teste doutrinário, que tem a ver com as afirmações a respeito da pessoa de Cristo. Então ele deu esses 3 testes, essas 3 provas, mas ele tinha uma preocupação pastoral, que também se revelou ao longo dos estudos que nós vimos, ao longo dos capítulos anteriores. Ele tinha uma preocupação pastoral de que esses testes não trouxessem dúvidas ao coração dos seus discípulos, para que eles ficassem: meu Deus, será que eu sou de Deus? Será que eu não sou de Deus? Será que eu estou nas trevas? Será que eu estou na luz? E ele, ao longo da carta, vem trazendo, então, vários momentos onde ele afirma: olha, eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês creem no Senhor de Jesus. Então, quando ele afirma, sabemos, e você vai ver que essa expressão, sabemos, está ao longo, não só desse capítulo, mas em toda a carta. Mas esse sabemos, só nesse capítulo ele fala 8 vezes, porque ele está dizendo: olha, nós sabemos. Então ele está dizendo, nessa afirmação, ele está dando uma declaração: olha, eu confio na conversão de vocês, eu confio de que vocês creem no Senhor Jesus. Então essa é uma preocupação pastoral de João. E essa preocupação vai estar mais evidente aqui nesse final, nesse capítulo final. Ele, ao concluir, embora ele ainda esteja usando como padrão as 3 provas que ele apresenta, a prova moral, a prova social e a prova doutrinária, ele agora usa essas provas para trabalhar a confiança no coração dos seus discípulos. Ele já deu todos os elementos aqui para que eles pudessem distinguir quais eram os verdadeiros pregadores e os falsos pregadores, quem eram os verdadeiros mestres e os falsos mestres. Ele agora, então, abordando ainda essas provas, ele vai buscar trazer confiança ao coração dos seus discípulos. Então ele vai primeiramente apresentar a vida vitoriosa em Cristo. No versos 1 a 5, ele vai apresentar a vida vitoriosa em Cristo. Os cristãos, ao longo das Escrituras, ao longo do Novo Testamento, eles são chamados de várias coisas. São chamados de irmãos, são chamados de ovelhas, são chamados de amigos, são chamados de soldados, são chamados de testemunhas. Você tem nessas nomenclaturas várias facetas de um cristão. Um cristão é uma ovelha do rebanho do Senhor. Um cristão é um soldado do exército de Cristo. O cristão é uma testemunha do Evangelho. Então, são vários aspectos. Ao longo das Escrituras, os cristãos são chamados de vários nomes que apresentam alguns aspectos da vida cristã.
João, ele está aqui agora apresentando o crente, o verdadeiro crente, como um vencedor. E ele faz isso usando as 3 provas aqui entrelaçadas. Vamos ver. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Prova doutrinária. É uma afirmação a respeito de Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aqui ele já entra e emenda logo na outra prova, na prova social. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Ou seja, se você ama a Deus que gerou o Cristo, você também ama a todos os seus irmãos, porque também são nascidos de Cristo. Então nós devemos amar os nossos irmãos. E aí no verso 2 ele vai falar de como é esse amor. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Nisto sabemos que amamos os nossos irmãos, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Prova moral. Você vê que ele misturou, ele apresentou nesses dois versículos, você tem a prova doutrinária, você tem a prova social e você tem a prova moral. Isso é para que a gente entenda que está tudo entrelaçado na vida do cristão. Embora a gente tenha separado essas 3 provas para efeito de entendimento da carta, a gente precisa entender que uma coisa está ligada na outra. Se você crê que Jesus é o Cristo, você ama a Deus, e você ama a Deus, você vai amar o seu irmão, e se você ama a Deus e ama o seu irmão, você vai obedecer a Deus. Então, uma coisa leva a outra. Não há uma vida compartimentada, não tem como você ter uma fé correta e não ter um amor correto e não ter a obediência correta. Não tem como você ter uma obediência correta se você não tem uma fé correta e não tem um amor correto. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, João junta essas coisas e vai dizer que essa vida que tem uma fé correta, essa vida que tem um amor correto, essa vida que tem uma obediência correta, essa vida que passa na prova doutrinária, na prova social e na prova moral, é uma vida vencedora. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui ele começa então a introduzir essa ideia de vencedor, que não é um conceito de vencedor como a gente conhece no mundo. O vencedor no mundo é aquele que ultrapassa todos os seus concorrentes, e deixa para trás todos os seus concorrentes, e existe uma competição ali entre as pessoas. Ser vencedor no mundo é derrotar outras pessoas. Mas aqui a vitória do cristão, essa vitória que vence o mundo, é uma vitória de quem não está mais sujeito ao mundo, de que não está mais debaixo dos valores do mundo, que não pertence mais ao mundo. Você supera o sistema mundano, os valores mundanos, você não está mais sujeito a eles. É aquele que tem uma fé correta, aquele que tem um amor correto, aquele que tem uma obediência correta, ele venceu o mundo. Ele não está mais debaixo das amarras desse mundo, ele não está mais preso nas algemas desse mundo. Ele venceu o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vê que ele traz essa ideia de vencer o mundo sempre ligada nas 3 provas. Então, um verdadeiro cristão, aquele que vive de maneira correta, aquele que crê de maneira correta e que ama de maneira correta, esse já venceu o mundo. O mundo não tem domínio sobre ele. E vejam que aqui João, ele traz uma palavra que contradiz às vezes aquilo que nós dizemos, né? Verso 3, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Quantas vezes a gente fala, né? E às vezes até pregando a gente diz, não, irmão, eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que... Mas João diz que não é difícil. Por que não é difícil? Não é difícil porque nós já recebemos de Deus, pela fé, tudo o que é necessário
para vencermos o sistema mundano. Nós não somos tentados além das nossas capacidades, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Mas entendam que João está nos afirmando aqui, que pelo poder de Deus, pela fé no Salvador, vivendo uma obediência aos seus mandamentos, isso não é difícil, porque nós somos socorridos pelo próprio Deus. Nós temos o próprio Deus ao nosso lado, a nosso favor, nos dando a capacidade de fazer o que é necessário. Isso nós vamos falar com mais detalhes no final. Mas então João, ele introduz aqui o capítulo 5, usando os 3 testes, para afirmar que a sua audiência, afirmar que os seus discípulos, aqueles a quem ele está escrevendo essa carta, ele está afirmando: olha, eu sei, nós sabemos que vocês são cristãos e que vocês venceram o mundo. Tenham essa convicção, vocês são vencedores em Cristo. Vocês venceram esse sistema mundano que tenta nos oprimir. Então ele vai partir então para um segundo tema, nos versos 6 a 12, ele vai então trazer o testemunho de Deus a respeito de Cristo, porque se quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, nós temos um outro testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai começar agora a falar daquilo que nos prova que Jesus é o Filho de Deus. Se o vencedor é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, como nós podemos então ter certeza que Jesus é o Filho de Deus? E é disso que ele vai tratar aqui dos versos 6 a 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. O que seria isso, Guilherme? Água, sangue, de que João está falando aqui? Vocês se lembram que quando a gente começou o estudo, nós falamos que ele estava combatendo algumas heresias que estavam surgindo no meio da igreja, heresias a respeito de Cristo, dizendo que Cristo não veio em carne, ou que Cristo era como se fosse um holograma, mas havia uma específica que eu comentei com vocês, que era uma afirmação de que o Cristo, que Jesus era um homem comum, e que o Cristo, o Filho de Deus, veio sobre ele no batismo e saiu dele antes da crucificação. Então havia entre eles uma heresia que afirmava que o Jesus que morre é um Jesus homem apenas, porque a divindade que estava sobre ele se ausenta, porque para eles era algo inconcebível Deus passar pela morte. Então eles trazem essa heresia. O que João está dizendo aqui é que o testemunho de que Jesus é o Cristo está justamente no seu batismo por meio da água e na sua morte por meio do sangue. Jesus é o Cristo, porque no seu batismo o próprio Espírito desce sobre ele como uma pomba, e o próprio Deus afirma lá dos altos céus, dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Então existe um testemunho a respeito de Cristo que não é dado por homens, não é dado por nenhuma pessoa, é dado pelo próprio Deus no seu batismo. E o sangue da morte de Cristo também dá testemunho, porque se o sangue que foi derramado não for o sangue do próprio Filho de Deus, esse sacrifício não serve. Por que esse sacrifício não serve? Porque o único que tem a vida em si mesmo, o único que é dono da sua vida, é Deus. Se eu dissesse um dia, eu não faria isso, tá, gente? Mas eu estou dizendo se hipoteticamente, se eu dissesse um dia: não, Deus, eu vou dar a minha vida pelos pecadores, eu vou dar a minha vida pela humanidade, supondo que eu tenha vivido uma vida sem pecado, que não vivi, mas digamos que um ser humano nessa terra tenha vivido uma vida sem pecado e tenha dito a Deus: Deus, eu vou dar a minha vida em favor dos pecadores. Deus iria virar para ele e falar assim: mas a sua vida é sua? Quem te deu essa vida? Fui eu.
Então você não pode dar o que não é seu. Nenhum ser humano poderia dar a vida na cruz de maneira eficaz, porque nenhum ser humano é dono da sua própria vida. Jesus Cristo era ser humano, sim, mas ele era um ser humano completo, mas também era Deus completo. Então, quando ele vai para a cruz, ele está dando aquilo que lhe é próprio. Ele diz, e o próprio Cristo afirma: não vão me tirar a vida, eu a dou voluntariamente, mas eu vou reavê-la. Por quê? Porque é dele. Ele é o autor da vida. Ele poderia dar a vida por nós, porque ele é dono da vida dele, e ele faz com a vida dele o que ele quer e como ele quer. Então ele poderia, e ele pôde e deu a vida dele em nosso favor, coisa que nenhum outro humano poderia fazer. Então crer nessa heresia era negar que o próprio Deus estava na cruz, dando a sua vida e derramando o seu sangue, e negar isso é negar a nossa salvação. Então João está dizendo aqui que quem dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus é a água, por causa do seu batismo, e por causa do testemunho do Espírito dado lá, e da afirmação do Pai, e por causa do sangue, porque se o sangue que foi derramado na cruz não é o sangue de Deus, então ele não é um sangue que nos salva. E ele dá ainda o testemunho do Espírito, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então ele está aqui apresentando 3 testemunhas. Verso 7, pois há 3 que dão testemunho. Por que ele faz isso? Porque na lei do Antigo Testamento, para que haja a confiança, a certeza, para que algo seja considerado verdade diante de um tribunal, era necessário 3 testemunhas. Abre lá, Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, verso 6. Que diz aí: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Pode voltar lá para João, 1 João. Então percebam que era comum na cultura judaica que houvesse mais de uma testemunha. Você não poderia dar um veredito, firmar um veredito com apenas uma testemunha. E João está usando esse recurso para dizer: olha, nós temos 3 testemunhas a respeito, dizendo que Cristo, que Jesus é o Cristo. Ele vai dizer, verso 8, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Então, aquele que crê no Filho que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele não crê por uma ingenuidade, ele crê porque há elementos para isso, e há testemunho do próprio Deus. Então ele vai dizer aqui no verso 9, fazendo alusão àquela Deuteronômio 17, lá ele diz: se aceitamos o testemunho dos homens, ou seja, se 2 ou 3 homens fazendo uma afirmação, nós consideramos verdade, o testemunho de Deus é maior. Então o testemunho a respeito da divindade de Cristo, o testemunho a respeito do fato dele ser Filho de Deus, é muito maior do que qualquer outro testemunho que os homens confiavam naquela época. Se eles confiavam na palavra de homens, o testemunho que Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. O próprio Deus está afirmando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E isso então traz consequências. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho, ou seja, o testemunho de Deus. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Então aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque o próprio Deus afirma que Jesus é o Filho dele, e que Jesus é Deus. Então é uma consequência gravíssima, e isso está, não sei se vocês estão percebendo, isso está dentro do teste
doutrinário, uma afirmação a respeito de Cristo. E eu abro um parêntese aqui para dizer, irmãos, existem hoje muitas pessoas que se dizem cristãs que negam a divindade de Cristo. Existem muitos pregadores hoje na internet que negam a divindade de Cristo, que negam a ressurreição real e literal de Cristo. E com as suas sutilezas vão negando verdades importantes do Evangelho. Então, aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está chamando Deus de mentiroso. Verso 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a afirmação. Então, nós vimos do versos 1 a 5 que João introduz aqui a ideia do cristão como vencedor. Ele traz a ideia do cristão que tem a fé correta, o amor correto e a obediência correta como alguém que vence o mundo, que é um vencedor pela fé. E nós vimos agora do 6 a 12 o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Cristo e de como ele apresenta 3 testemunhas que não são humanas, onde o cristão pode apoiar a sua fé, apoiar a sua crença de que Jesus é o Filho de Deus. Então ele parte agora para apresentar, e lembram-se que eu falei que João está nesse final, tentando trazer confiança ao coração dos seus discípulos diante desses testes. Então ele agora vai trazer 3 certezas que o cristão pode ter por causa de Cristo. Ele começou apresentando o cristão como um vencedor, porque ele crê que Jesus é o Filho de Deus, porque ele ama aqueles que são nascidos de Deus e porque ele obedece os mandamentos de Deus, e isso faz dele um vencedor. Ele apresenta os testemunhos de Deus a respeito de Cristo, dizendo que você pode confiar que Jesus é o Filho de Deus, e por causa disso agora, se você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus, você tem 3 certezas. E qual é a primeira dessas certezas? Verso 13: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Irmãos, nós temos a vida eterna, é dada por Deus, é conquistada por Deus, não depende do nosso mérito, não depende do nosso desempenho, porque você raciocina de uma seguinte forma: se a vida eterna dependesse do nosso desempenho, ela seria dada a nós no início ou no fim da nossa carreira cristã? No fim. Se dependesse do nosso desempenho, a vida eterna está aqui no final, ele ia falar assim, ó, se você viver direitinho, no final eu te dou a vida eterna. Ou seja, se a vida eterna dependesse do nosso desempenho, ela nos seria dada no final. Mas a vida eterna nos é dada no início. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Eu comecei a crer com 21 anos, irmãos. Quanto eu já errei de 21 anos para cá? Já estou beirando os 50. Quantos pecados eu já incluí no meu rol de pecados de lá para cá? Mas a vida eterna me foi dada em 1997. Ela me foi dada no início, e eu tenho a vida eterna, porque a vida eterna me foi dada pelos méritos de Cristo. Então você pode ter a certeza, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você tem a fé correta, se você tem o amor correto, se você tem a obediência correta aos mandamentos de Deus, você é um filho de Deus, e você tem a vida eterna. Ela te foi dada no início, e você não perde ela. Ela foi dada, concedida. Então essa é a primeira certeza. Todo aquele que crê no Filho de Deus não perece, mas tem a vida eterna. Ela nos foi dada no início, porque não depende do nosso desempenho. Foi algo que Deus fez, foi algo que Ele realizou e Ele consumou.
Então essa é a primeira certeza, a vida eterna, ela é nossa, foi dada, está garantida. Segunda certeza, e nós já falamos a respeito disso lá no capítulo 3, mas agora ele vai trazer mais detalhes. A segunda certeza é de que as nossas orações são respondidas. Lembra que eu falei disso lá no capítulo 3? Volta um pouquinho lá, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E nessa ocasião eu disse, por que isso é garantido? Porque nós iremos pedir de acordo com a sua vontade. E aqui no capítulo 5, ele vai trazer isso com clareza. Verso 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aqui João vai trazer um exemplo de uma oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Que exemplo é esse? Verso 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus dará a vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte e por esse não digo que se deva pedir. Temos aqui um primeiro elemento. O que é isso, Guilherme? Pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Existem várias vertentes e existem várias linhas que os teólogos seguem, mas eu vou apresentar a você a que eu mais confio e eu que eu mais concordo, que é que João está fazendo referência aqui ao único pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz, quando ele expulsa um demônio, os fariseus vêm e o acusam de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus diz, olha, tudo que for dito a meu respeito e for feito comigo, isso será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente você atribuir ao diabo ou você acusar o Espírito Santo de ser uma associação do mal, de ser uma expressão do diabo. E era isso que Jesus estava alertando, era isso que os fariseus estavam fazendo, estavam atribuindo ao diabo uma obra que é do Espírito. Essa é a blasfêmia com o Espírito Santo e é esse pecado que você não deve pedir. Mas a grande verdade é que a maioria dos nossos irmãos não comete esse pecado. Mas nós temos irmãos cometendo outros pecados. E nós, infelizmente, não temos essa atitude. E João está nos garantindo aqui que essa oração é uma oração segundo a vontade de Deus. Ou seja, se um irmão nosso pecar, nós não devemos apontar, nós não devemos ridicularizar, nós não devemos olhar para o pecado do irmão e encontrar no pecado do irmão uma oportunidade de orgulho e dizer, eu sou crente, ele é menos crente. Nós, ao olharmos para o pecado de um irmão, nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar, e pedir. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e o que Deus vai fazer? Deus dará vida a esse irmão. E eu lendo esse texto, e não sei se você reparou na nossa oração de hoje, eu fiz essa oração, porque eu também sou um que esqueço disso. Embora eu procure esses irmãos que se afastam, embora eu ligue, mande mensagem, eu confesso aos irmãos que eu não fazia essa oração. Mas nós temos aqui um exemplo de uma oração que é feita segundo a vontade de Deus e que é uma oração que Ele vai atender. Quantos irmãos nós temos que nesse momento estão em pecado?
Quantas pessoas que andavam conosco aqui, que não andam mais. E hoje, na época das redes sociais, a gente consegue acompanhar o que elas estão fazendo, e o que elas estão vivendo, e qual é o sentimento que vem do nosso coração. O sentimento que deveria vir ao nosso coração era de colocar o joelho no chão e suplicar a Deus para que essa pessoa seja restaurada, que essa pessoa volte para a presença de Deus, que Deus dê a vida a esse irmão. Então, que a partir de hoje, quando você encontrar um irmãozinho lá nas redes sociais, fazendo o que não deve, postando coisas que você acha, que você entende que são contrárias a Deus, ore. Vamos orar, vamos ver esses bancos repletos de irmãos que estão de volta na presença do Senhor, vamos incluir isso na nossa oração diária. Senhor, restaura fulano, restaura ciclana, ela esteve conosco, ela conhece a Tua palavra, ela já passou pelas águas, ela já entregou a sua vida ao seu filho, não permita, Senhor, que ela continue vivendo dessa forma, faça dela uma vencedora, com aqueles que vencem o mundo, que essa seja a nossa oração. E ele continua, 17, toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E aqui eu já estou entrando em outro tema. Então, aqui até o 17, nós temos a segunda certeza, a certeza de que as nossas orações, feitas de acordo com a vontade de Deus, elas são respondidas. A primeira certeza é a vida eterna, verso 13. A segunda certeza é que as nossas orações, sendo feitas de acordo com a vontade do Pai, elas serão respondidas. Isso está no versos 14 ao 17. E por fim, nós temos uma outra certeza, que vem agora a partir do verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos o que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. A terceira certeza que nós temos é de que nós temos a vitória sobre o pecado. Pelo fato de nós sermos filhos de Deus, pelo fato de nós crermos no Filho de Deus, de nós termos nascido de novo, de nós termos recebido de Deus essa dádiva, nós sabemos que vencemos o pecado, porque aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E isso não é um mérito do Filho de Deus, isso é uma consequência do seu novo nascimento. Nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos um novo coração. Então, aquele que é nascido de Deus, recebeu de Deus a potência, recebeu de Deus a capacidade de vencer o pecado. Somos pecadores? Somos. Todos os nossos pecados estão perdoados? Sim. Nós já temos a vida eterna? Sim. Mas nós, como aqueles que receberam de Deus esse prêmio, essa dádiva, aqueles que amam a Deus, se nós amamos a Deus, nós queremos viver uma vida santa. Concordam comigo? Não para alcançarmos a salvação, porque a vida eterna já nos foi dada no início. Então a nossa busca por santidade não é uma busca para alcançarmos a salvação de Deus, porque essa salvação já foi dada no início. A nossa busca por santidade é uma demonstração de amor. Por isso que João diz que o amor de Deus é a obediência aos seus mandamentos. Nós não buscamos obedecer a Deus para alcançar o favor de Deus. Nós buscamos obedecer a Deus porque Ele já nos deu tudo e nós somos gratos a Ele e nós o amamos. Então o nosso desejo de obediência, o nosso desejo por santidade é um desejo movido por gratidão e amor. Ele já te deu a vida eterna. O que você vai fazer com isso?
Quando alguém te dá um presente, é a coisa mais natural do mundo, é algo que é até quase intuitivo. Alguém te dá um presente que você queria muito, que você sabe que tem muito valor, que é algo que te deu muita alegria. Chegou seu aniversário e veio alguém lá e te deu, sei lá, uma viagem de 7 dias para Natal. Ó, coisa maravilhosa. Vai passar 7, tudo pago. Chegou um presente no seu aniversário, te toma aí 7 dias para você ficar num resort lá em Natal. Tudo pago. Quando chegar o aniversário dessa pessoa, você vai simplesmente, parabéns aí, meu querido. Tudo bem? Ou você vai passar, depois de passar seu aniversário, depois que você voltar lá dessa viagem de Natal, você vai passar o resto do tempo pensando, caramba, o que eu vou dar para fulano? Ele me deu, e eu não estou falando aqui de equivalência não, tá gente? Eu só estou dizendo de um coração movido por gratidão. Não estou dizendo que você teria que dar para essa pessoa um presente igual, mas no seu coração surge um desejo que é natural, de agradar essa pessoa, porque ela te deu algo que você considera maravilhoso. E que presente poderia ser maior do que o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus? Foi isso que Ele te deu, foi isso que Ele me deu. Então a nossa vida de agradar a Deus é uma vida motivada por uma gratidão, por um amor, por alguém que já nos deu tudo. Então obedecer os mandamentos de Deus é amor por causa disso. Nós temos a vitória, Ele nos deu essa condição, porque Ele nos deu esse poder. Abre lá 1 Coríntios, capítulo 10. Guilherme, mas eu sou tentado, o mundo está aí, está cheio de tentação. Está sim, ninguém nega isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Vamos ler juntos aí? 1 Coríntios 10, 13. Vamos juntos. 1, 2 e... Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. É uma obra de Deus, irmãos. Uma vez eu vi uma ilustração, muitos anos atrás, logo no início da minha conversão, que o pastor ele falou o seguinte, é como se Deus permitisse que a água viesse até aqui assim, ó. Você está numa piscina e a água vem até aqui, mas a água só vai vir até aqui, você não vai se afogar, porque Ele limitou. Por isso que João diz que o maligno não pode tocar, Ele limitou. O maligno não pode nos obrigar a pecar, ninguém tem esse poder, nós não somos mais escravos do pecado, então a água só vem até aqui. O que a gente faz? A gente dobra o joelho e mergulha. Somos nós, irmãos. Toda a potência, tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, todo o poder necessário para vencer o pecado, já está em nós, já foi dado a nós. Nós pecamos porque somos fracos, nós pecamos porque não fazemos uso, nós pecamos porque não sacamos dessa conta, onde Deus depositou tudo que é necessário para vencermos, porque é que diz, juntamente com a tentação proverá o livramento. Todas as vezes que nós somos tentados, Deus está nos dando uma alternativa, olha, tem esse caminho aqui, foge por aqui, sai por ali, vai para cá, mas a gente vai voluntariamente. Eu sempre brinco, porque tem gente que diz que acredita nisso, né? Eu não acredito. Pecados sem querer, pecados ocultos, aqueles pecados que você comete sem querer. Se existe, eu não conheço, tá, gente? Todas as vezes que eu pequei plenamente consciente, tá? Nunca aconteceu, ai meu Deus, era pecado, agora eu já fiz, nunca, todas as vezes que eu pequei, eu fiz consciente. Se existe pecado
inconsciente, eu não conheço. Vocês podem um dia me parar, terminar o culto, me conta. Vem dizer aqui, Guilherme, tem um pecado inconsciente que é assim, aconteceu comigo assim, me conta. Porque eu, Guilherme, todas as vezes que eu pequei, eu fiz isso de maneira consciente. E detalhe, ouvi os escapes de Deus e simplesmente ignorei. Tá bom, Deus, mas daqui a pouco eu falo contigo. Calma aí, Espírito Santo, eu estou prestando atenção em outra coisa aqui. Daqui a pouco eu vou lá e a gente vai porque a gente quer. Depois que a gente faz, aí o Espírito Santo também nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e há um arrependimento genuíno e a gente se volta para Deus. Mas falar em pecado inconsciente, eu preciso ser ensinado a esse respeito, porque eu ainda não aprendi, não vivenciei isso na minha vida. Então aqui Paulo nos diz, na carta aos Coríntios, que nós não somos tentados, e volta lá, então, para a carta de João, 1 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Aqui João está dizendo que nós nunca vamos sofrer nenhuma ação do maligno? Não, ele não está dizendo isso, ele está falando no sentido de nós pecarmos. O diabo não pode nos obrigar a pecar, nós não somos sujeitos a nada, ele não pode fazer isso, mas ele pode dar uma ideia, ele pode parar do teu lado e falar assim, Guilherme, chega aí, vamos bater um papo, tem um negócio maneiro ali para te mostrar. Aí tu fala assim, o que é? Aí pronto, aí já foi, né? Só, não, Guilherme, tem um negócio maneiro para te mostrar, o que é? Deixa eu ver. Foi assim que Eva rodou, e é assim que todo mundo roda também. O diabo não pode nos obrigar, ele não tem poder para isso. Nós não podemos colocar no diabo a culpa dos nossos pecados. Não podemos. E aqui nós temos o conhecimento, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Nós já recebemos a revelação de Deus. Lembre-se, João está falando com aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos. Aqueles que creem não serão enganados, não serão ludibriados, porque eles têm entendimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que podemos e o que não devemos fazer. Nós sabemos. Fazemos porque queremos. Mas a grande questão é, nós não vamos viver no pecado. Vamos pecar. Eu não estou negando isso, e é o que João faz desde o início da carta. Viver em pecado é uma coisa, pecar é outra. Então, nós que somos nascidos de Deus, que somos filhos de Deus, nós não vamos viver em pecado, nós não vamos ter uma constância. Isso vai ser um acidente de percurso. Vai ser algo que nós vamos fazer, mas que não será a regra, e que a cada dia, a cada período, quanto mais tempo nós passarmos na presença de Deus, com a palavra de Deus, esses acidentes de percurso devem se tornar cada vez mais esparsos. Se acontecia toda semana, vai passar a acontecer de 15 em 15, vai passar a acontecer de mês a mês, e talvez de ano a ano, até que a gente vença cada uma das nossas inclinações. Mas nós temos em Deus a certeza de que nós vencemos o pecado. Nós podemos vencer o pecado. Embora nós já estejamos com todos os nossos pecados perdoados. Lembrem-se, eu estou falando aqui de nós buscarmos santidade em amor, em uma demonstração de amor ao Deus que já nos deu o perdão de todos os pecados, inclusive aqueles que a gente vai cometer amanhã. Os pecados que nós vamos cometer amanhã já foram perdoados por Deus na cruz. Os pecados que nós vamos cometer daqui a um ano já foram perdoados por Deus na cruz. Então a nossa busca por santidade é uma busca de amor, de agradecimento, de reconhecimento por esse Deus que nos deu a salvação. E assim João conclui a sua carta falando com seus amados discípulos, e por fim ele dá uma última advertência: filhinhos,
Cuidado com os ídolos. Vocês conhecem o Deus verdadeiro. Vocês conhecem a verdadeira prova doutrinária. Vocês conhecem a verdadeira prova moral. Vocês conhecem a verdadeira prova social. Fujam dos ídolos. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essas certezas, oh Deus, certeza de que somos vencedores. Além de testemunhas, além de soldados, além de filhos, além de ovelhas, nós somos também vencedores. Porque vencemos esse mundo pela fé. Vencemos esse mundo, ó Deus, porque cremos que o Teu Filho é o próprio Deus. Cremos que o Teu Filho foi enviado por Ti. Cremos no testemunho que o Senhor dá do Seu Filho, de que Ele é Seu Filho, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pelas certezas decorrentes dessa confiança, dessa fé, dessa crença, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela certeza da vida eterna. Ó Senhor, tira do coração dos meus irmãos qualquer dúvida a respeito da sua salvação, salvação que foi dada, que foi entregue pela obra de Cristo e que não tem nada a ver com o nosso desempenho, porque se tivesse, nós estaríamos condenados. Obrigado por essa certeza, por essa afirmação categórica de que aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela certeza de que as nossas orações, sendo feitas de acordo com a Tua vontade, elas são atendidas. E obrigado, Senhor, pelo alerta de orarmos pelos irmãos que estão em pecado, para que o Senhor possa dar vida a esses irmãos. E obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos deu tudo o que é necessário para vivermos uma vida que Te agrada. Obrigado, Senhor. Que essa certeza nos dê força nas próximas vezes que a tentação se aproximar. Que a Tua palavra, Senhor, venha à nossa memória e que nós venhamos ser lembrados pelo Teu Espírito, que nenhuma tentação é maior do que a capacidade que o Senhor nos deu para resisti-las. Que nenhuma tentação pode nos vencer e que o maligno não tem poder sobre nós. E que nós possamos vencer as tentações que se aproximarem de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos coloque ela gravada no nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida, já a partir de hoje. Porque nós seremos tentados hoje. Nós seremos tentados amanhã e todos os dias. E que possamos colocar essa palavra em prática. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal. Muito obrigado por tudo. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.